Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, eu quero estrear esse quadro Espirais Poéticos declamando um poema que pelo qual eu tenho uma certa relação afetiva forte, porque ele me lembra a minha época de escola. Rapidamente contando a historinha, eu tive um professor de literatura no segundo e no terceiro ano do ensino médio, na época do colegial, né? Porque eu falo na época porque eu estou falando da década de 80, tá, gente? De 1980, que foi quando eu fiz o ensino médio. Ele pedia pra gente de vez em quando declamar poemas na aula dele. Ele nos estimulava, na verdade era uma atividade, ele obrigava todo mundo a declamar pelo menos um poema por mês. E eu adorava que eu declamava quase toda semana, eu declamava um poema, enfim. E um dos poemas que eu decorei para declamar foi esse que eu quero declamar hoje, que é o poema Cântico Negro, do José Régio. Mas antes de declamar o poema, eu quero falar um pouquinho sobre ele. Primeiro sobre o autor, José Régio. Ele é um escritor, foi um escritor português, né, do modernismo português, um dos grandes representantes do modernismo português. Tá? Ele nasceu em 1901 e morreu em 1969. E ele foi contemporâneo de figuras como Fernando Pessoa, como Mário de Sá Carneiro, enfim. Ele fez parte desse grupo de grandes escritores do modernismo português do início do século XX. Né? Apesar de ele ser jovem, ele nasceu já no século XX. Né? Então, por exemplo, Cântico Negro é do primeiro livro dele, que é de 1926. Então ele era um jovem de 25 anos de idade e lançou um livro chamado Poemas de Deus e o Diabo, e entre os poemas nesse livro está o Cântico Negro. Tá? E o Cântico Negro, ele tem uma coisa, ele é analisado normalmente a partir de duas premissas. A premissa da religiosidade, né? O próprio nome do livro, Poemas para Deus e o Diabo, mostram que o José Régio exaltava de certa forma uma religiosidade, que eu particularmente no poema Cântico Negro não vejo tanto, né? Isso é uma coisa que eu não concordo muito com essa análise de religiosidade no poema, apesar de existir Deus e diabo, ele usa as palavras Deus e diabo no problema, né? No poema. E, enfim, mas eu não enxergo essa religiosidade. Eu acho que Deus e o diabo aí estão mais numa relação de maniqueísmo, enfim, mas isso aí, cada um, depois que quem já leu o poema, quem ouviu o poema, enfim, pode falar melhor. E uma outra premissa de análise do poema Cântico Negro, com a qual eu concordo, essa segunda eu concordo, é a questão da individualidade. E pode parecer um pouco estranho, nesse momento, eu escolher declamar um poema que exalta a individualidade, porque a gente vive numa época em que a individualidade esvaziou-se de tal forma que a gente tem que buscar o coletivo. Né? Eu entendo. E aí eu estou fazendo uma análise muito superficial, tá, gente, da nossa situação social, cultural, política, enfim. Mas eu penso que a gente precisa buscar e exaltar o coletivo, né, um novo elemento de individualidade, porque a individualidade modernista, a individualidade do sujeito capitalista, ela está em crise, né? Ela se esvaziou completamente. Mas eu acho que justamente porque ela se esvaziou, talvez um poema como Cântico Negro, que exalta uma individualidade mais anárquica, mais rebelde, mais convicta, né? Talvez seja uma individualidade a ser considerada, porque talvez seja a individualidade que pode levar a uma nova forma de coletivo, né? A gente não pode esquecer que na época que o José Régio escreveu o Cântico Negro, lá na década de 20, a gente está falando de uma Europa pós-Primeira Guerra, onde as premissas do capitalismo começam a entrar em uma crise violenta, né? E essa individualidade do capitalismo existe num confronto meio paradoxal com uma massificação de tudo, né? Uma massificação da vida das pessoas.
E aí, quando então José Régio faz isso como um manifesto meio rebelde mesmo, de uma rebeldia que, no meu ver, é uma rebeldia convicta, enfim. Então eu acho que mesmo o poema sendo um pouco datado, e eu acho que, como toda obra de arte, ele é datado, mas eu acho que ele resvala para questões que são importantes para o nosso cotidiano atual, principalmente um cotidiano onde a gente está vendo um esvaziamento do indivíduo, mas não por um bem coletivo, um esvaziamento do indivíduo no sentido de a exaltação de um indivíduo vazio. Né? A gente está vendo atualmente essas discussões sobre liberdade de expressão absoluta, que vem com um discurso completamente esvaziado, né? De qualquer sentido mais profundo. Então esse individualismo vazio que a gente está vivendo atualmente, eu acho que ele precisa ser confrontado com outro tipo de individualismo. E eu acho que o poema Cântico Negro do José Régio traz. Tá? Por isso que eu resolvi então estrear o quadro com esse poema. Então agora eu vou, na verdade, parar de falar e vou fazer o que eu vim fazer aqui hoje, que é declamar o poema do José Régio. Tá? Então, Cântico Negro, de José Régio, poema de 1926, da literatura portuguesa. Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, estendendo-me os braços, e seguros de que seria bom se eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e não vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, por que me repetis, vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes teto. E tendes leis e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio e nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se alevantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a todas e todos para se inscreverem no canal, curtirem, comentarem, compartilharem, divulguem aí o nosso trabalho para todas as pessoas. Vamos agregar cada vez mais gente para a gente fortalecer cada vez mais o nosso trabalho, tá bom? Visitem o blog, nossas redes sociais, colaborem com a nossa campanha do Apoia-se. E é isso. Até o próximo poema, né, no quadro Espirais Poéticos, e até o próximo vídeo de qualquer outro dos quadros do nosso canal A Literação. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.